novembro será marcado pelo lançamento da 8ª edição da revista Fraude. E nós viemos aqui conversar com os estudantes do grupo PetCom da Faculdade de Comunicação da UFBA. Eu queria primeiro que vocês me falassem como é organizar uma revista durante um ano inteiro para lançar ela no final do ano. Como a gente é um grupo que trabalha com diversas outras atividades, a revista Fraude acaba sendo uma delas. Sendo uma delas, e dependendo do nosso orçamento anual, a gente tem condições de trazer uma edição por ano. Então a gente divide, durante esse período, em 3 equipes, que são de assessoria, diagramação e produção. A gente tem aqui o coordenador de produção, que é Flávia, de assessoria, que é Nelson, de diagramação, que é Renato, e Marília, que também faz parte da equipe de diagramação. E eu, nessa edição, fui o editor-chefe. Vocês são 12 estudantes, 12 pessoas trabalhando uma revista. Eu imagino que não deva ser coisa muito fácil. Como é conciliar todas as ideias e as vontades de querer fazer coisas diferentes? É complicado, claro, porque são 12 pessoas pensando de forma diferente e com seus interesses diferentes também. Mas a gente tenta, na medida do possível, conciliar, né? A gente sempre faz reunião, a gente sempre discute o que a gente pensa, o que a gente traz de proposta. Em grupo, a gente decide o que é melhor para a revista, para o grupo. E nisso a gente vai se organizando e tentando enfrentar os problemas, né? De forma tranquila. E é claro que a revista Fraude, como qualquer outra revista de jornalismo cultural, ela tem uma linha editorial que, embora nós possamos acrescentar novas ideias, nós também devemos seguir um padrão para que a revista não fique muito diferente de um ano para o outro. Além disso, também, a divisão em equipes facilita, o norteamento inicial das matérias, da diagramação. Agora eu queria que você explicasse um pouco pra gente como é que funciona essa ideia do PetCom, né? Porque as pessoas ouvem falar, mas de repente não conhecem, não entendem como é essa dinâmica de vocês aqui dentro. A gente aqui faz atividades de ensino, pesquisa e extensão. E a gente, durante todo o ano, a gente faz um planejamento anual. E a gente trabalha com base nesse planejamento. A revista Fraude, que é um dos nossos principais projetos, a gente atua nessas 3 linhas. O ensino, porque a gente dá uma oficina de diagramação, a gente também dá oficinas de jornalismo de revista. A gente fez isso agora no Intercom Nordeste para estudantes de jornalismo lá em Campina Grande. E a gente também tem a parte da extensão, que é exatamente... também tem a parte da pesquisa, que a gente faz pesquisa sobre jornalismo cultural, faz pesquisa sobre tipografia, sobre design. A gente faz tudo isso para colocar na Fraude. E a extensão mesmo a própria revista, que é um produto nosso que a gente coloca para fora. A gente põe a revista para rodar pelo Brasil inteiro. Rácio, se você puder fechar aqui. Gente, esse é o primeiro exemplar da revista Fraude. Agora ela está completamente diferente, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho, vocês já analisaram os produtos, já fizeram uma comparação do que vocês acaba fazem não sendo, hoje? sempre, como o grupo muda, a partir de 2 em 2 anos mais ou menos, há uma mudança das pessoas que participam do PET. Evidentemente não é essa equipe agora que produziu o número 1, por exemplo. Mas a gente consegue observar quais foram os erros, quais foram os problemas e ir evoluindo. E os acertos também. Os acertos também, claro. Então a gente consegue ter, no número atual, a gente consegue ter uma maturidade bem maior. E é fácil fazer jornalismo cultural, gente? Não. Ainda mais sem dinheiro e com a revista em preto e branco. Uma revista chamada Fraude. Sim, essa é uma pergunta também, né? que muita gente já deve ter feito, mas eu vou fazer, porque é uma pergunta clichê, mas todo mundo quer saber. Por que Fraude? Bem, o Fraude, até há uma explicação no editorial da primeira edição, relaciona-se à ideia de que tudo é uma fraude, na verdade. Tudo é cópia, é inspiração de outra coisa. Então, fazer jornalismo de revista, assim, cultural, por exemplo, nada mais é do que buscar ideias de que outras pessoas já fizeram, adaptar essas ideias e fazer algo um pouco diferente, mas sempre puxando do que deu certo. Então, isso faz parte do nosso projeto de ensino, pesquisa e extensão, por exemplo, porque a gente pesquisa outras revistas, a gente pesquisa o que se faz de jornalismo cultural e tenta fazer algo baseado nisso, mas pensando também no novo, talvez. E esse novo número, o que as pessoas, os leitores da Fraude, que estão ávidos por ela, que esperam um ano por essa revista, o que elas podem esperar de novidade, encontrar de novidade? Acho que a primeira coisa que as pessoas vão ver é uma mudança no projeto gráfico. Acho que até Renato pode explicar melhor. Se você pegar todas as revistas Fraudes, você vai perceber que a cada ano tem algumas modificações no projeto gráfico, até que na 5ª edição, na 4ª, se não me engano,
foi definido um projeto mesmo. Só que desde a quarta já foram modificando algumas coisas, o que se podia modificar, porque como nós temos uma carga de trabalho muito grande no PET, às vezes a gente não consegue fazer uma reformulação tão grande. Mas esse ano foi o ano que a gente realmente se decidiu, optou por rever o que foi feito de bom, de ruim em todas as fraudes e pegar um elemento ali, um elemento aqui e desenvolver um projeto gráfico melhor e mais voltado para a nossa linha editorial. Outra coisa também que eu acho que as pessoas vão poder notar de novidade na fraude não está dentro da própria revista. E, na verdade, a gente decidiu esse ano que, enfim, hoje em dia é uma revista em papel, principalmente uma revista anual, não pode se restringir apenas ao papel e à sua periodicidade anual. Então, a gente resolveu aqui fazer mesmo um blog muito mais movimentado e postar coisas relacionadas ao jornalismo cultural e à cultura e a toda a linha editorial da fraude também na internet. E o que a gente também resolveu fazer foi colocar material multimídia, ou seja, todas as coisas que nós apuramos para as matérias que estão na revista também terão vídeos, áudios, fotos, enfim, um material a mais complementando o que está na revista no nosso site, revistafraude.com. Vocês costumam lançar revista no Rio Vermelho. E por que esse ano resolveram ir para o Centro Histórico Pelourinho? Bom, na verdade a gente tentou unir o útil ao agradável, né? Porque é o seguinte, é justamente isso. Todo ano a festa tem sido, acho que desde 2006 mais ou menos, né? Por aí, gente. Não sei, o lançamento tem acontecido mais ou menos Barra, Rio Vermelho, tudo isso. E esse ano, com a novidade que eu não posso contar agora, uma das matérias é relacionada com o Pelourinho, com o Centro Histórico, com a população baiana, Baidade Nagô. Então a gente tentou unir justamente o útil ao agradável. Tem mais uma novidade que ela não contou, mas eu sei. Geralmente eles costumam cobrar uma pequena taxa pela revista. E essa edição eu tô sabendo que vai ser gratuita, né? Por quê? Porque a gente percebeu que, na verdade, o nosso intuito não era arrecadar fundos com a vida da revista. E aí a gente percebeu que o que a gente quer mesmo é divulgar o nosso trabalho. Divulgar através de mala direta para bibliotecas, para outras faculdades de jornalismo e para a população local mesmo. Então a gente percebeu que é mais importante distribuir, fazer uma mala direta mais esquematizada, assim, e não vender. A gente vai lá pro Pelourinho agora para ver esse lançamento, para ver se tá bombando mesmo e se ela tá recebendo bem esse novo número da fraude. E depois de algumas horas, eu estou aqui no Largo Quincas Berro d'Água para conferir o lançamento da 8ª edição da Fraude. Essa festa promete agitar o Centro Histórico. Trazer a fraude e o lançamento do 8º número para o Pelourinho é falar também de uma nova fase do PetCom. Os lançamentos e as edições da revista refletem um pouco as ideias, as ideologias dos bolsistas que estão ali naquele momento. Então, é um pouco do que a gente pensa, do que os 12 bolsistas atuais pensam dessa nova baianidade do PetCom e da fraude. Eu estou aqui com a Verena Paranhos. Ela trouxe uma matéria, no mínimo, pitoresca para essa edição da Fraude. Eu queria que você falasse sobre ela, né? E é um tema diferente que nem todo mundo conhece. A minha matéria é sobre Couchsurfing, que é uma rede social que surgiu há 5, 6 anos e no Brasil já está se tornando bastante popular. Em Salvador é bem conhecida, tem muita gente que pratica. Então, eles realizam encontros semanais, mensais. As pessoas se conhecem através da comunidade e depois marcam para se hospedar uma na casa da outra, para fazer passeios, se tour pela cidade, simplesmente para sentar, bater um papo, tomar uma cerveja. É bem interessante. Eu vou falar agora com o professor Maurício Tavares, que foi o fundador da revista Fraude. Maurício, primeiro, como surge essa proposta dos estudantes do grupo PetCom produzirem uma revista?
Quando eu era tutor do PET, a gente estava procurando atividades para fazer. O PET tinha passado por uma fase muito decadente. Aí os alunos deram a sugestão de fazer uma revista. A coisa que eu gostei mais na revista, na época, inclusive, foi o nome Fraude, porque tinha essa brincadeira, essa ironia com o pseudo-intelectualismo de alguns acadêmicos da nossa universidade. Aí foi a partir dessa ideia, fazer alguma coisa mais ligada ao mercado editorial. Os meninos tinham a pretensão que a revista iria suprir uma demanda que na Bahia não tinha, de revista de cultura, mas é um pouco de pretensão estudantil da época. Na Facom, por exemplo, a gente só tem uma disciplina que publica revista, tem uma que publica jornal. Então, o PET proporcionar isso, ter isso no seu cronograma de atividades é uma coisa muito positiva, muito boa. Não só para quem quer ser jornalista, mas para quem quer ser produtor cultural. Tem experiência com texto, tem experiência também de produzir a revista, produzir a festa, correr atrás de patrocínio, fazer tudo. É uma experiência muito completa. Agora, suprir é uma pretensão demasiada, mas de qualquer forma é uma boa ideia, eu continuo achando uma boa ideia. Tem uma revista cultural e ela tem sido publicada de alguns anos para cá, sem falhas, então eu acho interessante. E depois de um ano de espera para que saia essa revista, tá aqui na mão de Marília, o 8º número da revista Fraude. Matéria de capa, lógico, de Marília. Eu queria que você falasse pra gente, Marília, como é publicar na revista e ainda ser a capa da revista? É uma grande responsabilidade, porque eu entrei no PET agora, no início do ano, e em março eu já tive de decidir pauta, inclusive essa pauta era matéria de capa, eu fiz com o Marcelo Lima, que era um colega também bolsista, que agora saiu do programa, e foi muito difícil, assim, segurar essa barra, porque é uma responsabilidade, é o que chama, o que atrai o leitor, a gente tem que pensar em foto, tem que pensar em texto, então são várias as demandas e é muito difícil mesmo. E o que trata essa matéria para que ela se tornasse a capa da revista? A matéria trata sobre o universo literário de Jorge Amado adaptado para o cinema. Não só para o cinema, porque nós vamos ter também conteúdo multimídia no site da Fraude e vamos falar de outras adaptações, como história em quadrinhos e também grafite, mas na revista, na versão impressa, o tema mesmo é adaptação cinematográfica. E se vocês quiserem ter mais informações sobre a matéria da Marília, como foi a apuração dessa pauta, basta conferir isso no site da Fraude. É muito legal. Eu digo que sou editora geral, mas na verdade eu só apenas coordeno, organizo o trabalho, porque quem faz toda a revista são os alunos. Os alunos procuram as pautas, discutem as temáticas, fazem as fotos, diagramam, distribuem, mandam para a gráfica, fecham. Ou seja, é impressionante, é muito gratificante, porque estou num curso de jornalismo e de produção cultural, e é muito gratificante ver um compromisso, né, dos alunos com um trabalho que tem como resultado final esse produto, que eu acho que vocês vão gostar. Aqui não há nenhum profissional trabalhando, formado, né? Não existem jornalistas profissionais, apenas a professora, né, que coordena o trabalho e que incide muito pouco nele. O resto são todos estudantes, né? Então, considerando isso, eu acredito que é um excelente produto. E até mais, te diria, né? Não só considerando que são alunos, acredito que é um bom produto no que se refere à temática da cultura na Bahia. Fraude é aprendizado mesmo. A gente participa de toda a etapa de produção, desde a escolha das pautas até o lançamento da revista, passando por todos. Participando da equipe de diagramação, pude aprender muito sobre tipografia, sobre design gráfico, enfim, coisas que eu não iria ver em outro lugar. A Fraude é um trabalho árduo mesmo, é complicado, mas também uma das experiências mais gratificantes que tem aqui na Facom. E se as pessoas não se engajarem, não realmente acreditarem na proposta dessa revista, não amarem ela de certa forma, eu acho que é um trabalho que nunca vai pra frente, mas graças a Deus, todos os anos a gente consegue lançar a revista e, pelo que eu tenho visto até agora, pelo menos um ano foi melhor do que a outra. Eu acho que a união do grupo, o interesse do grupo, a paixão do grupo em fazer esse trabalho e querer que ele dê certo, que chegue na mão das pessoas, que as pessoas tenham acesso, que conheçam, eu acho que é o que define a Fraude, é o que define o PetCon, né?